Parte 2 do tutorial desse cropped que tá bem simples. Nesse vídeo agora eu vou te ensinar o corte e a costura. Vou pegar a modelagem que eu tinha ensinado no vídeo anterior. Caso você não tenha assistido esse vídeo, vou deixar aqui o link na descrição, tá? E você assiste a primeira aula porque é bem importante. Daí eu vou posicionar a modelagem em cima do tecido e vou marcar 1 centímetro por toda a volta dele. Toda a volta mesmo, tá? Coloquei uma fita em cima para poder segurar a modelagem. Se você tiver pezinhos para modelagem ainda melhor, ou se preferir pode prender a modelagem também com alfinetes. Prontinho, após eu marcar 1 centímetro por toda a volta, eu vou cortar. E aí você vai cortar seguindo direitinho a marcação que você fez. Em seguida, você vai puxar o tecido novamente. Vai posicionar essa parte que você acabou de cortar em cima e vai cortar novamente. Feito isso, agora a gente vai pegar a modelagemzinha menor, que é o forro, essa é a modelagem do forro, e vai posicionar em cima do tecido. Vai fazer da mesma forma, gente, vai posicionar a modelagem em cima e vai acrescentar 1 centímetro por toda a volta, sendo que dessa vez eu tô fazendo o formato da modelagem sem acrescentar 1 centímetro, para depois eu acrescentar, para não ter que colocar um peso em cima, enfim. E aí eu fui colocando 1 centímetro agora, para em seguida cortar. Mas caso se você preferir colocar um pezinho em cima e já acrescentar 1 centímetro para depois cortar, que nem eu fiz da primeira vez, tudo bem também, tá certo? Prontinho, cortei uma parte, daí agora eu marquei ali lateral e centro, né, também no tecido, vou cortar a segunda parte também. Prontinho, já cortei os 2 pedacinhos do forro. Daí agora, gente, eu vou dobrar esse resto que sobrou e vou cortar várias tiras para poder formar os 2 cordões. Tô cortando várias tiras porque sobrou pouco tecido, então eu tive que fazer várias emendas. Acredito que no máximo eu tenha feito 3 emendas em cada. Eu cortei 6 tiras, emendei 3 e depois emendei mais 3. Aí ficou 2 tiras. As tiras, elas podem ter 1 metro de comprimento. 1 metro a 1,5 metro é o suficiente. E aí eu vou dobrar ela no meio do avesso e vou passar uma costura. Passo uma costura reta. Tô fazendo esse processo para em seguida eu poder desvirar e formar o cordão. Prontinho. Fiz toda a costura e aí eu vou utilizar um alfinete de pressão, que é esse aí, e vou fazer o processo para poder desvirar a minha tira. Essa é uma das melhores formas que eu acho para desvirar uma tira, eu gosto bastante. E aí depois de desvirar fica desse jeito. E aí eu dou uns nozinhos nas pontinhas para ficar mais bonitinho. E agora eu vou pegar o cropped e o forro e vou passar uma costura no overlock por toda a volta para poder fazer o acabamento. Caso você não tenha overlock, você faz no ponto zigue-zague. Mas como o tecido ele é fino, e é até interessante que você faça esse cropped com o tecido fino para o caimento ficar melhor, você pode fazer uma dobrinha e passar no ponto zigue-zague. Porque sendo o tecido fino, se você passar ele diretamente no ponto zigue-zague sem fazer a dobra, não vai ficar com acabamento legal e a máquina pode até engolir o tecido, tá? Prontinho, após eu passar tudo no overlock desse jeito, eu vou posicionar o forro dessa forma por cima do cropped e vou pegar uma das tiras e vou colocar por dentro. Vou pegar a ponta que não está com nó, tá? Vou colocar por dentro e vou deixar só uma pontinha ali em cima aparecendo. E aí eu vou prender com um alfinete. Feito isso, eu vou prendendo o forro com alfinete, porque vai ser onde eu vou passar a costura. Mas aí, antes de você passar uma costura, você vai precisar pegar a fita métrica e você vai marcar 1,5 centímetro nos cantinhos, ó. Eu vou subir 1,5 centímetro ali no forro, no canto, e do outro lado a mesma coisa, porque eu vou passar uma costura a partir dessa medida. Entendeu? Então, eu vou passar uma costura até aonde eu fiz a marcação, ok? Dos 2 lados. Vou deixar esse pedaço sem passar uma costura. E aí eu vou passando, ponto reto mesmo, tá, gente?
reforço a costura ali na parte da tira. Então, eu faço o retrocesso. Em seguida, eu continuo com a costura até a marcação que eu fiz, tá? É importante que você deixe dos dois lados esse espacinho sem costurar. Feito isso, agora eu vou cortar o excesso nessa parte de cima, para na hora de desvirar ele ficar mais assentadinho. Vou tirando também alguns fiapos. E aí, ele fica dessa forma. Feito isso, quando a gente coloca o forro, gente, as laterais elas fazem uma dobra naturalmente. E aí, a partir dessa dobra que a gente vai fazendo o acabamento, né? A gente vai descendo com a dobra, vou marcando com alfinete, né? Prendendo com alfinete, para depois eu passar uma costura aí para fazer o acabamento, tá? Faço isso dos dois lados. Mas aí, antes de fazer esse acabamento, eu vou passar primeiro uma costura nessa parte onde eu tô mostrando com o dedo pra vocês, bem na pontinha mesmo. Vou passar uma costura nela e depois eu vou passar uma outra costura um pouco mais em cima. Por isso que foi importante vocês terem deixado aquele espacinho sem costurar, tá? E aí, eu vou passando uma costurinha bem na pontinha agora, por toda a volta do forro. Vai passando com cuidado, tá? Após eu finalizar essa costura, eu vou passar uma outra costura um pouco mais em cima, deixando espaço de 1 centímetro, formando um túnel, que vai ser o túnel onde o cordão vai passar por dentro depois, tá? E aí fica duas costuras, uma embaixo e um pouco mais em cima. Daí agora eu vou fazer o acabamento das laterais. Prestem atenção, ó, não é para passar a costura em cima, é a partir de baixo, a partir dessa parte aí de baixo que a gente vai passar a costura de acabamento, tá? Você não pode fechar as laterais completamente, porque senão não vai ter como passar com o cordão depois. Por isso que teve todo aquele cuidado de deixar 1,5 cm de espaço para poder fazer a costura. Porque aí, quando a gente passa com o cordão, ele consegue passar tranquilamente, mas se fechar totalmente, ele não vai ter como passar, ok? Prontinho, gente. Agora eu vou fazer o acabamento da barra, no caso a parte de baixo, né, do cropped. E o acabamento eu faço da mesma forma, faço uma dobrinha e passo uma costura. É bem simples, gente. Seguindo passo a passo, você consegue fazer esse modelo tranquilamente. E o bom é que você não precisa nem de 1 metro de tecido para fazer ele. Com meio metro, menos de meio, esse retalho que eu tô utilizando, ele tem menos de meio metro, eu consegui fazer tranquilamente. Prontinho, gente. Após você fazer isso, nos dois, você já tá com o cropped pronto. Daí agora, você vai pegar a tira de um dos tops, um dos lados, e vai passar por dentro do outro lado. Depois você vai pegar a tira do outro lado e vai passar por dentro do cropped do outro lado. Não sei se vocês estão entendendo esse raciocínio, mas basicamente a tira de um vai por dentro do túnel do outro e a tira do outro vai por dentro do túnel do outro. Acho que ficou melhor de entender agora, né? Só prestem atenção da forma que eu tô fazendo e façam do mesmo jeito, ok? Feito isso, você só vai puxando, vai ajustando, mas aí você precisa colocar ele no seu corpo para você ver como que ele vai ficar. E aí você vai fazendo os ajustes necessários. Então eu vou colocar ele no manequim para vocês terem ideia e verem mais ou menos como que se deve fazer, tá? Coloco ele dessa forma no manequim e vou ajustando. Daí é só você fazer o nozinho na frente, o lacinho, para você ver como é que vai ficar no seu corpo. Vai puxando, tem que puxar, arrumando, tem que arrumar, até ele ficar bem encaixadinho no seu busto, da forma que se deve ficar, tá bom?
Feito isso, gente, o cropped já tá pronto, não tem mistério. Fica lindo, o acabamento lindo, você pode fazer pra você ou pra vender. E esse é o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei demais. Fiz ele nessa estampa, né, que é uma estampa preta. Ficou muito bonito. Nas costas ele fica cruzado, dessa forma como eu tô mostrando. E eu também fiz ele no tecido branco. E ficou lindo, belíssimo. Eu amei muito também. É isso, gente. Beijos e até o próximo tutorial.